Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 2 de outubro de 2023, a Era Comum. Estamos no dia 17 de Tishrei, 5.784, a contar da criação. À tarde com a Torá, trazendo o estudo da Torá semanal, suas leituras e também o conhecimento das festividades bíblicas ou das festividades judaicas que estão reveladas nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Então, nós estamos na semana de Sukkot, a festividade das tendas, ou dos tabernáculos, ou das cabanas, como queiram. Estamos no 3º dia do nosso Sukkot. Então, hoje nós estamos até o pôr do sol no 3º dia de Sukkot. E Baruch Hashem por isso. E durante essa semana temos aí as reflexões sobre Sukkot. Hoje nós vamos ver a questão dos 7 convidados ilustres para o dia de Sukkot, para cada dia de Sukkot. Vamos ver aí também sobre a questão, um breve histórico nesse sentido da saída do Egito até esse momento. E nesse sentido vamos ver aí uma mensagem que os nossos mestres trazem para nós, dizendo de uma forma que uma casa não é um lar, Então nós vamos ver esse estudo, sobre essa reflexão. Uma casa não é um lar, ok? Hoje nós temos aí dentro da nossa Aliyá, a nossa leitura no nosso shiur, Números, capítulo 29, dos versos 17 até o verso 25, ok? Então, vamos fazer primeiro a leitura da nossa Aliyá, e ela está, livro de Números, capítulo 29, do versículo 12 até o versículo 20, do versículo 17 até o versículo 25, fala exatamente dos dias de Sukkot, quando o templo estava em pé, e então fala sobre os sacrifícios em cada dia da festividade de Sukkot. Na íntegra, nós temos aí no capítulo 29, a partir do versículo 12 até o versículo de número 39, nós temos aí com referência à festividade em si dos sacrifícios para Sukkot. Então nós vamos ver aqui do versículo 13 até o versículo 32, nós temos os 7 primeiros dias de Sukkot, onde nós vamos ver aí a questão dos sacrifícios, onde nós temos os novilhos ou os touros, Lembrando que os touros, até 1 ano de idade, são chamados de novilhos, Então, novilhos ou touros, algumas traduções trazem como touro, Então, é a mesma coisa, novilhos ou touros, certo? Então, até o 7º dia, nós temos os sacrifícios de touros, em que começa com, no primeiro dia, 13, no segundo dia nós temos 12 novilhos, no terceiro dia 11 novilhos, no 4º dia 10 novilhos, no 5º dia 9 novilhos, no 6º dia 8 novilhos e no 7º dia 7 novilhos. Quando você soma o número de novilhos ou touros, você vai ver que dá um numeral 70. Ok? Então, os 7 primeiros dias de Sukkot são 70 touros ou novilhos que são sacrificados. Esses 70 novilhos, eles representam exatamente as nações. Então, você pode deixar anotado aí, capítulo 29 de Levítico, aliás, de Números, melhor dizendo, capítulo 29 de Números, a partir do verso 12 até o verso 32, você tem os sacrifícios de forma diminuta, Começa com 13 e vai até 7,
no 7º dia de Sucote, ok? Então aqui nós vamos ter o numeral 70. Nesse numeral 70, ele corresponde às nações, os povos. Então, a preocupação do Eterno era que o próprio povo judeu fizesse expiação para as nações. E esse é um dos motivos essenciais, o porquê que as nações não tornaram-se um caos absoluto, e porque não veio a autodestruir-se. Porque desde então o povo judeu em todo Sucote fazia expiação pelas nações, pelos povos. Então aqui está a caracterização. E vejam bem, né, só para aguçar o conhecimento, aqui nós estamos vendo que a expiação para as nações, para os povos, não era de cordeiros, era de novilhos, touros, entendeu? Então nós vemos aí que a expiação para os povos, para as nações, é a base de touros ou novilhos, ok? Então é nesse sentido aí. Depois do verso 33, né, para frente, nós temos aí o 35, né, que nos fala o 8º dia, que é o Shemini Atzeret. Haverá então o sacrifício de um novilho, né? Mas isso daí é no 8º dia. Então, como o 8º dia ele é um acréscimo, né, para os 7 dias, então esse aqui ele não conta dentro desse aspecto das nações. Sucote é uma festividade de 7 dias, certo? O Shemini Atzeret é um dia a mais, em que nós vamos ver daqui a pouco, em que Deus diz assim, ó, vamos ficar mais um dia juntos, né? O rei e os filhos, nesse sentido. Mas os 7 primeiros dias de Sucote, que são os 7 dias oficiais de Sucote, os sacrifícios são 70 touros ou novilhos, que representam exatamente o povo judeu fazendo expiação pelas nações, pelos povos, para que pudessem realmente chegar, como estão chegando na atualidade, mais próximo do judaísmo, mais próximo do povo judeu, estão mais próximos realmente de reconhecer o justo Mashiach judeu, que há de se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Ok? Então, por isso, né, amados, nós temos aqui uma resposta que, desde então, realmente dezenas, centenas de anos, o povo judeu fazia expiação pelas nações, pelos povos. E esse é um dos motivos pelos quais as nações e os povos não caíram em caos absoluto e nem na própria autodestruição. Ok? Então, aqui essa é a realidade que nós temos diante de nós aí. Ok? Baruch Hashem por isso daí. Uma pergunta que você precisa ter a resposta na ponta da língua. A resposta, ela é curta e grossa, como diz no ditado popular. Que significa, é uma resposta curta com um objetivo, pronto. Não tem enrolação, é essa a questão. Qual é a pergunta? A pergunta é, por que existe a Torá? Por que existe a Torá? Se você conversar com uma pessoa muito estudada, ela vai te enrolar tanto, vai falar tantas coisas, vai fazer tantos rodeios para poder chegar à resposta. Se você conversar com uma pessoa que não tem conhecimento de Torá, ele não vai saber o que responder. Se você realmente procurar com simplicidade e humildade uma resposta, você vai encontrar uma resposta numa única frase curta e bem objetiva. Por que existe a Torá? A resposta é: a Torá foi criada para curar, sarar o mundo. Ponto. Final. Não precisa de enrolar. Não precisa de falar o alfabeto inteiro. Não precisa discursar os 5 livros da Torá para dar uma resposta. A resposta é simples.
Por que existe a Torá? A Torá foi criada para curar o mundo, para sarar o mundo. Ponto final. É por isso que nós precisamos, e como está bem instruído, né, os Benei Noach, as 5 bases. A Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá, que são as preces diárias, o serviço diário a Hashem. Estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noach e as suas ramificações, e a Tzedakah. Então, por isso, o estudo da Torá, ela não pode cessar. O estudo das 7 leis de Noé e suas ramificações, que estão implícitas dentro da própria Torá, não podem cessar. A Teshuvá é importante para esse retorno, para um verdadeiro e genuíno arrependimento, para estar em harmonia com o Criador. Tefilá, ou Tefilot, né? As preces diárias, que é o nosso serviço diário, é a forma de nós mantermos conexão com Deus diariamente. E a Tzedakah é a forma que nós vamos plantando realmente frutos em que faça com que o mundo seja redimido, as pessoas sejam redimidas. O propósito de amor, realmente, aonde há causas nobres de estudo da Torá, com aplicação no social, em preocupação com o pobre, o necessitado, o destituído, o órfão, a viúva, né? Estejam cada comunidade Benei Noach e cada sinagoga Benei Noach envolvida com todas estas características. Então, sem sombra de dúvidas, amados, a resposta que nós precisamos ter na ponta da língua é esta. Sem churumelas, sem mimimi e companhia limitada. Por que existe a Torá? Os 5 primeiros livros bíblicos, ou os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas. A Torá foi criada para curar o mundo, para sarar o mundo. Então, sem isso, realmente, como diz, sem isso daí, simplesmente haveria o zero absoluto. Só Deus existiria. Nada mais do que isso. Por outro lado, nós temos a questão, o mundo foi criado para a Torá, com qual finalidade? Então, a Torá foi criada para o mundo, a fim de curá-lo. O mundo foi criado para a Torá, com qual finalidade? A finalidade é de revelar a Torá. Então, o tempo presente é revelar a Torá. Tudo que está ligado, conectado com você, tudo que pertence a você temporariamente, no qual Deus lhe deu as condições para você administrar a sua posição social, o seu lugar de destaque na sociedade, o seu lugar com os seus bens, o seu salário, o dinheiro que você tem, as posses que você tem, essencialmente para estar a serviço da Torá, onde há a causa nobre dos estudos da Torá. As comunidades Benei Noach, as sinagogas Benei Noach e a nossa sinagoga sede no Brooklyn, o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então, essa é a questão. Então, nós temos uma correlação. A Torá foi criada para o mundo a fim de curá-lo. E o mundo foi criado para a Torá a fim de revelar a Torá. Então, isso é uma conexão que ela não pode ser violada, ela não pode ser quebrada, né? Então, nesse sentido, amados, nós precisamos realmente termos pela frente esse compromisso. Então, o nosso compromisso é fazer com que a Torá realmente esteja presente no mundo, para que o mundo seja curado. E a nossa existência é a fim de revelar a Torá aonde nós estivermos. Então, nesse sentido, é onde que nós precisamos estar focados para seguirmos em frente na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Uma reflexão sobre a questão, né, da saída do povo do Egito
para ir até realmente a terra prometida. Então, o que nós temos aqui que os nossos mestres trazem para refletirmos com essa questão? Então, o povo judeu, ao deixar realmente o Egito, se dirigiram ao Monte Sinai e ali receberam a Torá, a outorga da Torá, a entrega da Torá a Moshe, e através de Moshe ao povo judeu, e através do povo judeu às nações, aos povos. Como alguém poderia sobreviver por tanto tempo em um ambiente tão inóspito como o deserto? De onde os judeus obtiveram comida e como encontrariam abrigo do calor do sol escaldante do dia e o frio terrível da noite, da madrugada? Deus teve que realizar mais um milagre, como faria ao longo de toda a história judaica na travessia pelo deserto, sempre pontuadas por milagres, sempre pontuadas pela providência divina. Então, por isso, realmente, o feriado religioso de Sukkot, no estado de Israel, comemora a sobrevivência judaica em situações impossíveis. Os judeus só sobreviveram no deserto graças ao cuidado especial do Eterno, do soberano dos mundos. O mesmo pode-se dizer dos milhares de anos em que perambularam por países tão perigosos quanto o deserto e sobreviveram, pois Deus sempre lhes deu sua proteção e amor contínuos. Ou seja, a sobrevivência do povo judeu até os dias atuais, ela é única e exclusivamente providência divina. Providência divina. A lição para nós. Se nós queremos subsistir, se nós, como Benem Noor, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, queremos de fato sobrevivermos nesses tempos inóspitos, a receita é o povo judeu. Emuná e Bitachon, fé e confiança em Deus. Então, durante os 40 anos pelo deserto, eles receberam a Torá. Deus nutriu fisicamente os judeus com um alimento caído do céu, chamado maná, Daí a expressão caiu do céu, porque o alimento, o pão caiu do céu. Como proteção do sol escaldante, nuvens acompanhavam as pessoas onde quer que fossem. Era a sucá do povo judeu no deserto, 7 nuvens cobria o povo judeu. Para lembrar este milagre, ao invés de só falar dele, os judeus resolveram dar um passo além. E eles o revivem ano após ano, em Sukkot, que Sukkot é o plural de Sukkah. Sukkot é o plural de Sukkah. Sukkah, tenda ou cabana. Sukkot, tendas, cabanas. Como os judeus praticantes, mesmo os que moram durante toda a festividade, que dura 8 dias, nos países mais quentes, muitos judeus comem e dormem dentro da sucá. Nos países mais frios, onde as temperaturas são baixíssimas, é permitido fazer somente uma das refeições do dia ali dentro da sucá. A questão é trocar a segurança de uma casa por uma estrutura frágil, para que você perceba que, em última instância, por assim dizer, toda a sua proteção, ela não vem do que você tem, ou do que você possui, ou do que a posição social que você possa gozar, mas que realmente, em última instância, toda a sua segurança vem da providência divina. E isso o povo judeu aprendeu na íntegra, no seu dia a dia. A lição que fica para nós: confiança na providência divina. Dessa forma, uma casa não é um lar. Estranhamente, o feriado em que os judeus trocam o conforto de suas casas por um abrigo temporário também é conhecido como Zeman. Zeman. Simichatenu. Simichatenu, que significa tempos de nos alegrarmos.
Zeman Simchatenu, tempo de nos alegrarmos. Então, Sukkot, a festividade, a Hag Sukkot, a festa de Sukkot, na realidade simboliza felicidade. Por que devemos ficar felizes ao deixar nossos lares confortáveis para sentarmos-nos em uma cabana rodeado apenas da família e de amigos? Há um midrash muito bonito a respeito de um homem que queria, acima de tudo, ser feliz. Mas feliz de verdade, não apenas de boca para fora. Ele rezava com fervor para Deus e finalmente lhe foi dito como o seu desejo poderia ser atendido. Então disse ao homem: encontre um homem verdadeiramente feliz e vista a camisa dele. Foi a mensagem dada, como orientação para este homem. Então você partilhará da mesma alegria. E este homem então seguiu a orientação que ele recebeu, de um mestre, e ele viajou por vários meses a fio, a fim de procurar alguém realmente feliz para poder usar a camisa dele. E ele viajou meses e meses e ele não encontrou realmente alguém feliz nesse sentido. Sempre que ele achava ter encontrado uma pessoa feliz, conhecê-la um pouco melhor, descobria que não era tão feliz assim. O sorriso encobria uma tristeza. Então a felicidade aparente, ela era irreal. Então, depois de muito tempo, sua busca teve sucesso. Ele encontrou uma pessoa cujo contentamento era real, cuja alegria era plena. O sorriso refletia a mais completa paz e harmonia interior. Ele sentiu isso, ele percebeu isso naquela pessoa. Só havia um problema. Aquela pessoa feliz, que ele percebeu que realmente era feliz em todos os sentidos, em completa paz e harmonia interior, ele descobriu um problema. Aquela pessoa, aquele homem, ele era tão pobre que nem camisa tinha. Sukkot também pode ser um modo de nos recordarmos que não é aquilo que possuímos materialmente que nos torna felizes. Uma casa não é um lar. Encontrar contentamento em uma cabana, conscientes de que Deus é o nosso protetor, é muito mais significativo do que contar com a força das paredes e de um telhado para nos dar segurança e felicidade. Em Sukkot, os judeus percebem que a expressão give me shelter, que significa dê-me abrigo, que faz parte de uma letra de uma canção de rock, é parte do seu diálogo com Deus, não apenas uma parte de um verso de uma canção de rock. Give me shelter, dê-me abrigo, mas realmente é parte do seu diálogo com Deus. Ou seja, é você dizer única e exclusivamente a Deus: dê-me abrigo. E Ele ouvirá o seu pedido e Ele dará a sua resposta. E você será feliz verdadeiramente a partir do momento que você toma consciência, a partir do momento que você põe os seus sentimentos nessa questão. A nossa verdadeira proteção e a nossa verdadeira felicidade vem da providência divina e de mais nada. Ok? Então fica aí essa mensagem aí. E nos dias de Sukkot, nós temos aí, realmente nos 7 dias, os chamados convidados ilustres, Segundo o livro do Zohar, quando os israelitas saem de suas casas e entram nas suas Sukkot, movidos unicamente pelo amor a Deus, eles se tornam merecedores de receber a presença divina, e os 7 pastores fiéis, que descem do Gan Eden, o paraíso, e ingressam na Sukkah como seus convidados. Então, segundo esses 7, os Shipzin, os Shipzin, que são os convidados ilustres,
Eles são, na verdade, Avraham, Isaac e Yaakov, Moshe, Arão, Yosef e o rei David. No primeiro dia, a visita é com referência a Avraham, né? Avraham é o primeiro que adentra a Sucá, e ele é seguido pelos outros 6, né? Isaac, Yaakov, Moshe, Arão, Yosef e David. No segundo dia, o convidado que vai à frente e adentra em primeiro lugar a Sucá é Isaac, seguido pelos outros 6. No terceiro dia, que é o dia que nós estamos até o pôr do sol de hoje, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, é a visita de Yaakov, né, o patriarca, que ele é o que adentra primeiro a Sucá, e na sequência os outros 6 vão atrás. No quarto dia nós temos Moshe, que é o primeiro visitante ilustre, né, ou convidado ilustre, que entra primeiro na Sucá, seguido pelos outros 6. No quinto dia é Arão, no sexto dia é Yosef, e no sétimo dia é o rei David, né? Então esses são os shipzin, né? Os convidados ilustres que adentram dentro das cabanas, ok? Amanhã nós estaremos falando aí com referência realmente o significado de cada visitante ilustre que adentra a Sucá, ok? Então, por isso, amados, né, tenhamos essa visão que Sucote não é uma coisa sem sentido, né? Não é uma festividade que caiu de paraquedas. Por isso, o desafio que no próximo ano cada Benei Noach faça sua Sucá na sua residência, né, em lugar descoberto, ao céu aberto, portanto, né, faça a sua Sucá, por mais simples que seja, mas faça a sua Sucá, né, com coberturas de folhagem, pode ser folhas de bananeira, folhas de coqueiro, por exemplo, também, né, ou folhagem, se você não tiver acesso a folhas de coqueiro ou bananeira, folhagem, qualquer folhagem verde, você pode cobrir a sua Sucá, né, e pelas frestas da Sucá, você contempla o céu, né, dentro dessa questão exata. Uma casa não é um lar, né? É o lar, o verdadeiro lar é onde a família está reunida com a presença divina, né? Então, nesse sentido aí, para ficar. E assim, né, nós tenhamos essa visão, e lembrando que se hoje nós estamos aqui como Benei Noach, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, isto é graças ao povo judeu, que por dezenas, centenas de anos, estavam em toda vez em Sucote fazendo realmente os sacrifícios dos novilhos ou touros, como queira, fazendo expiação para as nações, para os povos, para que não houvesse o caos absoluto e nem a sua autodestruição. Hoje, nós podemos andar ombro a ombro com o povo judeu, graças realmente às misericórdias do Eterno, bem como também às misericórdias do povo judeu, que não deixaram de fazer expiação em favor das nações, dos povos. Por isso, vamos seguir em frente, porque o objetivo supremo, a tarefa suprema, é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Que a redenção final com o justo Mashiach comece a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Shalom, shalom, amados. Até amanhã com a graça de Hashem.